vamos todos cantar de coração. Baixo da cama, tua fama se fez. Fala galera do canal Herói Português, estamos começando mais um quadro de entrevistas com ídolos, atletas do clube. Hoje estamos aqui com o ídolo Giovanni, Pequeno Príncipe. Gostaria de agradecer Eu que agradeço. pela recepção. Giovanni está de passagem pelo Rio, ele mora em Espírito Santo, então a gente não pode perder a oportunidade, né? Então estamos aqui hoje, mais tarde ele vai estar indo para o aeroporto para voltar para o Espírito Santo. Estamos aqui para trazer o melhor conteúdo do canal Herói Português. E Giovanni, vamos começar, gostaria que começasse falando sobre sua trajetória, futebol de base, até chegar aos profissionais do Vasco da Gama. Primeiro é uma honra, um prazer te receber aqui, né? Tivemos os encontros, mas graças a Deus deu tudo certo, estamos aqui. Eu comecei uma carreira de futebol como todos os garotos de rua, garotos que desejam ser jogador de futebol, na Desportiva Ferroviária do Espírito Santo. E aí começou a minha carreira. Na verdade, eu nem sabia que isso era o que eu queria fazer. Eu só lembro que meu pai, vendo eu jogar dentro de casa, ele achava que eu jogava bola. Aí arrumou um teste para mim. Aí que era na Desportiva Ferroviária do Espírito Santo. Aí eu fui no teste lá, o primeiro teste, mas eu não pretendia jogar futebol profissional. Aí meu pai achava que eu jogava mais do que... Quer dizer, ele achava mais que eu jogava do que eu mesmo. Sim. Aí no primeiro treino que eu fui, aí meu pai não pôde ir, que era Vale do Rio Doce. A minha família é uma família muito humilde, muito pobre, mas vivia até certo ponto de uma maneira normal. E eu fui fazer o teste, ele não foi, que foi na Marinha. Eu fui escolhido na Marinha como jogador desportivo. E nesse primeiro treino eu não fui escolhido.
Aí eu cheguei em casa, meu pai olhou pra mim porque ele achava que eu tinha que passar. Ele achava e eu nada disso, porque eu queria estar jogando no time da rua. Aí cheguei em casa, a primeira pergunta que ele fez: e aí, você passou? Eu falei: não passei, pai. O cara não me escolheu. Aí ele olhou pra mim e falou assim: tá tudo certo, não te escolheu não, mas eu vou arrumar outro treino, outro teste. E se você não passar, você não vai jogar nem na desportiva como eu estou te levando e nem em lugar nenhum. Aí no segundo treino não teve jeito, eu tive que jogar, quer dizer, meu pai acreditava mais do que eu jogava do que eu mesmo. Passei, fiz gol e acabei ficando na desportiva um bom tempo. Show. Em 1980, o Serra, que foi o seu clube também na divisão de base, até hoje foi a maior campanha do Serra. Em 1980 foi entre os 16 primeiros no Campeonato Brasileiro. E como é a sua relação com os torcedores do Serra? Até pouco tempo atrás teve Vasco e Serra, o coração ficou um pouco dividido ali, como é que foi? Eu torci pro Serra. Sim. Primeiro que eu faço parte da federação e o futebol capixaba necessita de uma levantada. E uma levantada seria, bom, mesmo ganhando do meu time que eu gosto muito, que é o Vasco, que eu joguei muito tempo. Mas na verdade eu comecei na desportiva nos anos, aí vamos dizer, 90, nos anos 90 e um pouquinho. Sim. Eu fui da desportiva, voltei para o Espírito Santo e joguei no Serra. E o Serra acabou sendo campeão e subindo para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então o carinho é especial. Hoje, quando o pessoal da desportiva fala, Giovanni jogando na desportiva, mas o mesmo carinho que os torcedores da desportiva têm por mim é até maior o que o pessoal do Serra tem. Porque no Serra eu fui campeão, nós ganhamos o campeonato, o time subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, saiu da C para D, da C para B, e acabou transformando aquela vitória fora de série no Fluminense. E eu posso dizer um detalhe para você: esse jogo não é que eu não quis jogar, eu estava tão cansado que eu pedi ao treinador para não me levar nesse jogo. E a conversa dele falou assim: pô, você não quer jogar contra o Fluminense no Maracanã? Eu falei: poxa, não é isso que eu quero que o time ganhe. E eu não estou bem. E acabou o time vindo no Rio de Janeiro, ganhando uma vitória inédita em cima do time do Fluminense do Maracanã, onde que o time do Serra acabou indo para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Depois aconteceram várias coisas, eu continuei jogando no futebol capixaba e segui minha carreira até encerrar. Sim. Falou sobre o Rio de Janeiro. O Giovanni chegou ao Rio com 20 anos de idade para jogar no Vasco. Um pouquinho menos. Um pouquinho menos? Então passar a informação errada. A informação é que eu cheguei no Vasco, eu tinha saído do Desportivo. Já tinha saído em 81, mas só podia jogar em 82 no Vasco. Eu estava completando, já estava com 16 para 17. 17 anos foi quando eu cheguei no Rio de Janeiro para vestir a camisa do Vasco. Então era mais novo ainda. Tinha essa ideia de que poderia se tornar um ídolo do clube como o Vasco da Gama? Não pensando em ser ídolo, mas uma coisa eu tinha certeza: eu queria ser jogador de futebol. Eu queria ser jogador de futebol não é pela fama, né? Era pelo que se pagava, pelo que se ganhava, que não era tanta coisa, mas era aquele prazer de jogar num time grande do futebol brasileiro. E o mais importante que eu desejava: eu queria ser jogador da seleção brasileira. É isso que me motivava. Não é nem o glamour e nem o lado financeiro. O meu objetivo é o seguinte: a camisa da seleção brasileira me encanta. Eu vou trabalhar para que eu possa um dia jogar na seleção brasileira. Foram 12 anos vestindo a camisa do Gigante da Colina. Todo esse tempo, teve um jogo mais marcante ali que até hoje você guarda na memória? Todos foram marcantes, mas o mais importante foi a estreia, não clássico, não estreia no campeonato de profissional, mas num clássico contra o Flamengo, onde aquele árbitro, que é amigo da gente, mas naquele dia ele não foi tão amigo, estava brigando muito com ele, José Roberto Reis, que ele usou o microfone. Isso em 82. 1982, o então árbitro José Roberto Reit entra em campo com algo mais além do apito: um microfone sem fio. Uma coisa muito ruim, porque no meu modo de ver a coisa foi quase que direcionada, né? E o Vasco acho que foi o maior prejudicado com isso. O Vasco e o Giovanni, diretamente. Né, que o Giovanni foi o foco maior. Cala a boca! Vai ganhar o vermelho, rapaz! Tá muito folgado! Vai jogar tua bola! Vai jogar tua bola! Não tem nada que falar comigo! Acabou, Giovanni, é a segunda, hein? Giovanni, acabou, hein? Já falei antes, hein? Ah, Giovanni, vai jogar! Vai jogar! Giovanni, boca calada, hein? Não quero ouvir tua voz mais, hein? Giovanni, mesma coisa que o Giovanni, hein? Não, mesma coisa que o Giovanni, hein? Tô de olho em você e nele, nos dois, hein?
Tô de olho nos dois, em você e nele. Então, esse jogo foi marcante porque eu estava jogando no Vasco com o Roberto Dinamite, com vários craques, e do outro lado tinha o Zico. Zico e o Roberto, jogadores que eu vi mais na televisão do que pessoalmente. E naquele momento eu estava no Maracanã com mais de 100 e tantas mil pessoas, jogando contra o Flamengo. É um sonho de garoto, ia completando, ele estava com 16 para 17. Então acho que esse foi o jogo marcante. Acabamos, nós nem ganhamos o jogo, mas marcou porque ali mostrou que realmente era aquilo que eu queria ser, jogador de futebol. O Vasco, ao longo de sua história, acumulou diversos craques, diversos jogadores que se tornaram ídolos do clube. E o Giovani está entre os maiores meio-campistas da história do Vasco. Muitos especialistas colocam ele como no time titular dos melhores de todos os tempos do Vasco. Bota Giovani, Dinamite, Ademir Menezes. Como é que é essa sensação de... Eu posso dizer para você que foi emocionante. Quando eu vi aquilo, foi um programa de televisão e um amigo tinha falado comigo que ele tinha assistido, ele gravou e me mandou. Eu te falo que foi uma sensação que eu senti quando eu fui convocado pela primeira vez pela seleção profissional. Deu vontade de chorar. Eu falei, rapaz, eu não fui pouca coisa não. Está incluído entre os melhores jogadores da posição, na seleção de todos os tempos de um time, de um clube como o Vasco. Ó Deus, obrigado, porque eu não mereço tanto. Eu fico feliz, porque ali começou a completar o que eu acho que completou de vez o que eu desejava, que era ser um jogador de seleção brasileira, e acabei sendo seleção brasileira, mas importante, ter jogado num grande clube como é o Vasco da Gama. O senhor falou sobre seleção, o senhor jogou uma Olimpíada, uma Copa América, vestir a camisa da seleção brasileira, foi um sonho realizado? Totalmente, é o que eu sonhava. Quando nós começamos, eu te falei, o meu objetivo não era nem clube, era jogar na seleção brasileira. Clube era no início, eu queria a seleção brasileira. E graças a Deus aconteceu tudo. Como eu estreiei na seleção brasileira, eu lembro que eu estava passando, indo para casa, eu morava em Jacarepaguá, eu estava passando na Quinta da Boa Vista, que era o caminho quando a gente saía do Vasco e ia embora. E às 6 horas da tarde, 5h30, 6 horas da tarde, saía a convocação da seleção brasileira. Ninguém sabia antes, só sabia naquele momento a convocação. Eu lembro como se fosse hoje, Rádio Globo. Aí começaram a falar, convocação para a seleção brasileira, treinador Evaristo Macedo, goleiro, meio campo. Aí começaram a falar, jogador por jogador, Giovani do Vasco. Eu namorava, eu estava com a namorada do lado, eu parei o carro, eu posso dizer para você, parecia que tinha desabado alguma coisa muito grande, que eu chorei de alegria. Eu queria que os jogadores de hoje sentissem esse prazer que eu senti naquele momento de ser convocado. Eu chorei mesmo, os olhos encheram de lágrimas, eu soluçava de tanto choro, porque ali estava começando um sonho ser realizado. Porque eu joguei em toda a base da seleção brasileira, mas o meu objetivo era profissional. E quando saiu a convocação da seleção brasileira, profissional, eu falei, Deus, na verdade eu nem falei Deus naquela época, eu falei assim, estou começando a fazer uma história que eu desejava, que era vestir a camisa amarela da seleção brasileira profissional. Show. Em 89, Giovani foi vendido para o futebol italiano. E naquele mesmo ano, foi até uma venda superior naquela época, muito foi comentado sobre aquela venda, e naquele mesmo ano o Vasco se torna campeão brasileiro. Bate um arrependimento de falar, poxa, poderia estar naquele elenco campeão brasileiro, um título nacional. Como é que o senhor lida com isso hoje? Podia, porque eu costumo dizer, ninguém vai saber, você é a primeira a saber. Se eu não fosse vendido, o Bebeto não iria para o Vasco. Porque o Vasco, todo mundo sabe, não estou contando mentira, o Vasco sabe que na minha venda teve dinheiro para comprar o Bebeto, que estava estipulado na federação. Então já pensou, cara, vocês iam perder o Giovani? Não, vocês iam perder o Bebeto, foi campeão brasileiro. Mas aquele era o meu momento, o momento de uma fase boa, só que eu não esperava ter ido para a Itália e ter ficado fora da Copa do Mundo. Eu não estou contando nada demais, se você olhar a história, está escrito lá, eu estava incluído entre os melhores jogadores do futebol brasileiro, e de não ter ido para a Copa, não sei o que o Lazzaroni pensou no momento, o esquema tático e tudo, mas eu era merecedor naquela Copa do Mundo, que era na Itália, eu estava indo para a Itália. Mas tudo bem, já passou. Então, fica uma tristeza, fica. Mas de repente Deus não me preparou naquele momento para ir para a Copa do Mundo. Não joguei Copa do Mundo, fiquei frustrado. Frustrado não, mas fiquei muito triste. Chateado. Fiquei chateado em 2 Copas, eu tinha condições de ser convocado. Mas tudo bem, os jogadores que tinha também era muito bom na época. Imagina, o Giovani vai, não vai o outro. Quer dizer, ia ficar muita gente boa fora, e eu acabei ficando fora da Copa do Mundo de 90.
Giovani conquistou 5 estaduais com a camisa do Vasco em diversos turnos, que na época tinha um peso enorme. Qual foi o título mais marcante com a camisa do Vasco? Eu acho que sempre o primeiro é mais importante. Eu cheguei para o Vasco, fiquei no Júnior durante 4 ou 5 meses, era o Joel Santana treinador, e depois o Lopes me lançou no profissional. Então eu acabei sendo campeão de Júnior, que eu joguei várias partidas, algumas partidas, vamos dizer assim, e depois subi pro profissional. E marcante foi o primeiro título de 82. O Vasco estava na fila desde 77, se eu não me engano. E eu digo que eu sou pé quente para título, porque eu saí do Espírito Santo, bicampeão capixaba. Vim para o Vasco, cheguei em 82, campeão pelo Júnior, não joguei até os jogos finais. E o Vasco, depois da fila, ganha o campeonato de 82. Quer dizer, eu posso dizer que eu era um pé quente para título. Eu ganhei vários títulos pelo Vasco. Infelizmente, o brasileiro não ganhei, infelizmente. Mas eu participei de vários grupos do Vasco, onde que eu consegui, eu acho que, entrar para a história como conquista de título. Porque ninguém entra para a história sem conquista de título. Não adiantou jogar bastante, até jogou, mas se não conseguiu o título, ele fica marcado. Mas a história do clube se torna marcante quando se ganha título. Eu tive a felicidade de ser campeão carioca em vários torneios, várias competições importantes pela equipe e pelo futebol brasileiro, que é mais importante. E esse de 82, muita gente subestimava o time do Vasco, né? Porque o time do Flamengo era um timaço. Na verdade, o Flamengo era a sobra, não, era aquela turminha de 81, sim, que era o time campeão do mundo, um time que encantava, até os reservas do Flamengo naquela época era a seleção brasileira. E isso é uma coisa que ninguém imagina. E ganhar do Flamengo, onde o América era a segunda força do Campeonato Carioca, isso foi uma conquista maravilhosa. Eu fui pé quente, cheguei e conseguimos ganhar um título importante em 82. Em 83, Giovani conquista o Sub-20, Mundial Sub-20 com a seleção brasileira. Foi um título que foi um amadurecimento ali para você na carreira? Acredito que sim, porque eu tinha sido campeão, eu tinha disputado um Mundial de Júnior como jogador desportivo na Austrália e não tinha jogado nenhuma partida. E depois eu fui como jogador do Vasco em 82, foi em 83 para o Mundial de Júnior. E foi a primeira conquista, né? Eu lembro como se fosse hoje. A gente estava em Guanajuato quando o Jair Pereira, eu como tinha sido escolhido a revelação do Campeonato Carioca, o mais novo revelação, o Jair Pereira me chamou no quarto dele e falou assim, ó, você foi revelação, joga pra caramba, mas se você não ganhar um Mundial e for o melhor do Mundial, não vai adiantar nada. E o que aconteceu? Fui pro Mundial, ele profetizou, acabei ganhando o Mundial, comecei batendo pênalti, eu não era o batedor oficial, era o Gilmar Popoca. Como ele não estava num jogo contra a Holanda, eu iniciei o pênalti, terminei, acabei fazendo vários gols de pênalti, acabei sendo artilheiro e o melhor jogador do Mundial. Quer dizer, é uma conquista inédita. A minha safra era melhor? Não, mas a minha safra foi o que se organizou com o Jair Pereira, com o Melo, com o Curtis, com toda a comissão técnica de ganhar o primeiro Mundial de Júnior, como o Brasil também lutou para ganhar a primeira medalha de ouro. Então ali foi a conquista do primeiro título, depois seguiu o Brasil com uma safra gigantesca e maravilhosa de grandes jogadores dessa idade. Em 88, Giovani conquista a medalha de prata nos Jogos Olímpicos, tem um reconhecimento absurdo nacionalmente e internacionalmente e quebra um paradigma, porque o Bologna da Itália ele não costumava trazer jogadores brasileiros para o campeonato italiano, mas se renderam ao talento de Giovani. Como foi a adaptação na Itália? É muito difícil o futebol italiano. Eu lembro que na época era 2 estrangeiros, depois passou para 3. É um futebol muito forte, muito pesado, marcação forte. E na época, é o que eu te falei, momentos que acontece na vida da gente. A melhor proposta era do Bolonha da Itália com vários outros clubes, mas outros clubes não pagavam tanto como o Bolonha fez a oferta para o Vasco. E aquilo, realmente, você saindo de um patamar aqui embaixo para chegar no patamar bem elevado, valores, você mexe com a tua cabeça. Eu acho que eu devo ter errado só na saída. Eu poderia esperar a Copa do Mundo e no meio do ano, quando acabasse a Copa do Mundo, poderia ter ido jogar na Itália, seria melhor. Mas naquele momento era o meu momento, um momento de uma fase boa, considerado um dos melhores jogadores do Brasil, incluído entre os grandes do futebol mundial. E isso eu acho que foi um erro, não sei se foi um erro, só sei que aquele era o meu momento. De repente a equipe que eu fui, que era a equipe do Bolonha, é uma equipe que lutava para não cair. Acabei chegando lá, não é que eu fui bem demais, consegui jogar, mas o time chegou na Copa das Copas, que é os campeões de Copa. Então, quer dizer, uma conquista também importante para o futebol italiano e para o futebol da equipe do clube, pelo Bolonha. E isso eu acho que é uma coisa que a gente pensa. Aí ele fala assim, pô, você poderia ter esperado, mas se eu tivesse esperado uma coisa particular,
os meus filhos não teriam nascido, que nasceram naquela época, e quer dizer, não dá para dizer que foi certo ou foi errado. Eu sei que a proposta era encantadora, e naquele momento eu achei que eu poderia participar do campeonato italiano e ter ido para o futebol italiano, que era o futebol mais jogado e mais forte, até em termos de publicidade. Todo mundo falava do futebol italiano. De repente eu fui lá sentir esse gostinho. Assim como na vida de todos os atletas, nem tudo são flores. Há momentos bons, momentos ruins. Em 2008, Giovanni descobriu uma grave doença, onde ele teve que andar de cadeira de rodas, muletas, e foi um momento difícil da vida dele. E como você lidou com isso? A dificuldade, algum momento pensou em desistir? Qual foi a sua estrutura para se manter de pé? Eu acho que o que me sustentou foi um amor de Deus, a família e os amigos que sempre acreditaram que era possível. A polioneuropatia é uma enfermidade que ela vem para paralisar alguns movimentos. É como se o fio, a pontinha dos fios não chegasse onde a gente chegar, que é na ponta do dedo, na perna, para alimentar a movimentação. E foi uma doença muito grave, muito séria, onde com a ajuda da família, dos amigos e principalmente de Deus, a gente conseguiu superar. É uma enfermidade grave, uma enfermidade pesada, que se tornou um câncer que hoje é controlável, como se fosse uma pressão alta e uma diabetes. Não tem cura, mas tem controle. E graças a Deus a gente vem controlando. E a fé eu acho que sustenta qualquer coisa. Eu falava com os amigos que eu não ia furar a fila de ninguém, que eu ia viver muito. E é isso que está acontecendo, controlando, fazendo o que tem que fazer. E qualquer situação que o médico pede para fazer, a gente faz. Vai melhorar? Vamos fazer. E tenho melhorado. Graças a Deus eu tenho melhorado. Com a força que tenho, que eu não tenho, né, mas que Deus tem me dado, eu tenho superado. Giovanni, como ele falou aqui em poucas palavras, é um guerreiro, um exemplo também fora das quatro linhas. E dentro das quatro linhas foi um ídolo incontestável. Jogou também com diversos craques. Dentro do Vasco jogou com Roberto Dinamite e Romário. Como eram esses dois jogadores dentro do campo e no dia a dia do clube? O Romário é mais novo. O Romário eu subi em 82, o Romário subiu só em 85, tem uma diferença. O Roberto é aquela pessoa dócil, uma pessoa que ensinou muita coisa pra gente, não reclamava nunca com a gente, só orientava. E o Roberto não foi ídolo do Vasco, o Roberto foi ídolo do Brasil. O Roberto foi ídolo de todos os jogadores que jogaram com ele, pelo caráter, pela pessoa e pela admiração, não só pelos torcedores do Vasco, como torcedores de todo o Brasil. E o Romário é o Romário, artilheiro, nato. Eu não posso falar nada do Romário, só tenho que elogiar, porque quando ele subiu, ele só me dava bicho, junto com o Roberto. Né? Bola pra dentro, Romário gol. Jogo difícil, Romário gol. Briga pra lá, briga pra cá, Romário gol. Romário foi um dos fenômenos do futebol mundial. É outro cara que foi ídolo do mundo, não foi ídolo de Vasco, nem Flamengo, nem Fluminense, nem esse time que ele jogou, nem da Espanha, que é o Barcelona, do PSV. Romário foi ídolo do mundo. E eu tive a felicidade de jogar. E outros que você não citou, que é o Edmundo, que estava começando a carreira, que a gente via um potencial muito elevado de um grande jogador que estava nascendo. E a gente não erra. Quando a gente vê, a gente sabe que vai crescer. E o Edmundo também provou. Então, vários jogadores. Se eu pensar aqui, eu vou citar nome de vários jogadores. Vários jogadores, eu vou citar vários que eu tive a felicidade de jogar, e a gente não vai parar de filmar, de falar, de gravar, porque foram jogadores que, além de ter jogado, eu aprendi muito, jogadores mais antigos, mais novos. Você aprende com todo mundo, até com o infanto juvenil, se for lá treinado, você vai aprender. Então, essa foi, eu acho que, a grande coisa que aconteceu na minha vida. Eu aprendi com muitos grandes craques, e aprendi com aqueles que eram menos conhecidos, aqueles que ensinava a gente da melhor maneira possível, e isso foi o importante da minha carreira profissional. Giovanni no Vasco foi apelidado como o Pequeno Príncipe. Era um craque incontestável, batia na bola com poucos, cobrança de falta, distribuindo jogadas, fazendo lançamentos. E a imprensa batia numa tecla que Giovanni não perdia pênalti. Até que em 89 aconteceu contra o Olaria. E foi mérito do goleiro ou deu uma relaxada ali na hora de cobrar o pênalti? Não relaxei não. O Ica foi bem na bola e pegou e pronto. Não tem nada de falar que perdeu. Não, perdi porque ele foi bem pra caramba. Apesar do gramado do Olaria não ser tão bom, de repente, mas não perdi
protesto, então perdi porque ele foi bem e pegou o pênalti. E aí ficava aquela expectativa. Eu lembro que tinha uma rádio e um narrador que ele narrava os jogos que era disputado brasileiro, que a gente jogava na disputa de pênalti. Todo jogo tinha pênalti quando ficava empatado. E quando eu ia bater pênalti, o meu pai falava, vai bater o Giovani. Aí o narrador falava, não foi dessa vez. Ele não falava que era gol. Ele falava que não foi dessa vez que eu errei. Entendeu? Mas ia chegar uma hora que o goleiro ia pegar. E o Ica foi muito bem. Eu acho que tinha que ter aquele momento logo para pagar. E acabou ficando marcado que não perdia pênalti. Mas tem uma hora que não tem jeito. Foi a primeira vez, né? A primeira vez e eu não perdi porque eu bati mal, não. Eu bati do jeito que eu batia. Só que o goleiro foi muito bem e acabou pegando o pênalti. Sim. Na década de 80, muito se falava sobre Dinamite, Zico e outros diversos craques do futebol brasileiro. E muito também se fala sobre a amizade do Dinamite e do Zico. Tinham tudo para ser arquirrivais também dentro e fora de campo, por causa das comparações que a mídia fazia, mas que até hoje são grandes amigos. Sua relação com o Zico? Um dos primeiros clássicos há relatos que o senhor deu um chapéu nele, foi abusado ali para cima do Zico, torcida do Vasco delirou no Maracanã mais de 100 mil pessoas. Como era a sua relação com o craque que é do Flamengo? Admirado, né? O Zico é craque de todos os clubes. Zico, além de ser... Eu costumo dizer Zico, Roberto e outros, que eu não vou citar, que são muitos, eles foram mais craques como ser humano. Eles são mais craques como ser humano que como jogador de futebol. Você lembrou de Lençol? Eu nem lembro disso. Eu só lembro que ele me deu uma caneta uma vez. Vocês não lembram, ainda bem, mas eu estou falando Vou procurar você. Esses vídeos, Lençol, caneta. Lençol, caneta. Eu não lembro disso. Pode ter acontecido, mas eu não lembro porque, poxa. E eu lembro na brincadeira, o cara falou, uma vez o Zico partiu para cima, ele passou por mim, a bola passou debaixo da perna, mas passou com dificuldade, mas passou. Aí os amigos me encontraram, pô, que caneta fez do Zico em você? Eu falei assim, quem que me deu a caneta? O cara falou, Zico. Não preciso falar mais nada. Quem me deu a caneta? Zico. Quer dizer, o importante naquela época é que, por exemplo, se eu desse um Lençol em qualquer outro jogador, aquele jogador não revidava com pontapé. Ele guardava e falava, tipo assim, tem forra, mas não é forra para dar pontapé. Se der um Lençol na primeira oportunidade, ele vai te dar o troco. O troco como? Dando outro Lençol. Hoje está diferente, né? Você passou pelo cara, deu caneta, você está humilhando, o cara bota o dedo na tua cara e faz isso. Vai dar aquela polêmica. Eu acho que o futebol tem que voltar a ser futebol. Se eu dou caneta é porque eu tenho condições. Porque se o cara que não dá caneta, se ele tivesse condições, ele daria caneta. Verdade. Então o futebol, não querendo menosprezar, mas o futebol pensando indo para frente, eu acho que a caneta é uma jogada que a torcida gosta, leva público e o futebol cresce com isso. Nós perdemos os grandes jogadores de nível técnico por isso, que eles são um pouquinho mais robô. Não estou falando que não seja robô, mas eles poderiam usar essa técnica que o futebol brasileiro perdeu, deixou na Europa, mas eu acho que um dia a gente vai buscar esse futebol que a gente jogava aqui, que encantamos eles. Agora nós não estamos encantando mais, porque nós estamos jogando que nem eles e eles estão jogando que nem a gente. Giovani sempre quando está no Rio, ele procura ir a São Januário, encontrar vários amigos, falar com os jogadores. De novo, Deus, espera passar. Então, Giovani sempre procura estar em São Januário, dando força aos jogadores, recebendo o carinho da torcida. O que o Vasco representa na sua vida? Tudo de um clube que me botou no futebol mundial, me botou na mídia mundial. E eu comecei na vida esportiva, mas o Vasco foi a minha história de vida, história de ser humano, história de pai de família, história de vida, né? E isso me deixa muito feliz. É um clube, eu nunca tive a oportunidade, depois que parei de jogar futebol, nunca trabalhei no Vasco, nunca fui útil ao Vasco em nada. Mas eu posso dizer aqui, não estou reclamando de nada. Eu queria ser mais útil ao clube que eu joguei por tanto tempo, útil de trabalhar, de poder ajudar no crescimento da categoria de base, o que for. Eu queria ser mais útil, mas eu fico muito feliz de ter participado desse grande clube que é o Clube Regata Vasco da Gama. A questão falamos que o senhor está na galeria dos maiores ídolos da história do Vasco, nos melhores times do Vasco. Acha que falta um pouco mais de valorização do nome Giovani e Vasco da Gama? É chato a gente falar da gente mesmo, né? Mas a gente fica às vezes pensando por que a gente não pode ser tão importante para um clube que jogou muito tempo e teve a felicidade de ter feito uma história uma história tão boa, tão grande no clube, e ser mais usado para melhoria de alguma coisa no clube. A gente poderia ser, não olhando o lado que se vai ganhar, mas o lado que se pode doar. Lógico que é remunerado, mas que se pode doar para ajudar
na conquista de título, na conquista de descobrimento, de repente, de grandes talentos que existe muito nesse mundo, nesse Brasil todo. Sim. Galera, estamos chegando já nas considerações finais. Giovanni daqui a pouco vai ter que correr para o aeroporto. Eu só tenho a agradecer, mais um sonho realizado, conhecer um grande ídolo do Vasco da Gama. Galera, são 3 meses de canal só e já fizemos com diversos nomes do ídolo do clube, atletas do clube, campeões mundiais, melhores jogadores do mundo, ídolos como Roberto Dinamite, Carlos Germano, Giovanni, Jorginho do Beat Soccer e dentre outros. Estamos aqui para trazermos mais conteúdos para vocês, bons conteúdos. Então deem aquela moral, se inscrevam no canal, nos sigam nas redes sociais. Vou mandar o Giovanni fazer as considerações finais, mandar um abraço para a torcida e mandar a galera se inscrever no canal Heróico Português. Herói Português. Heróico Português. Herói Português. Ó, se inscreva, hein? Ajuda porque é Vasco. Se você é Vasco, você tem que ajudar. Eu fico feliz, obrigado, te agradeço. Não foi fácil a gente fazer essa entrevista. Foi difícil. Mas sempre tem um momento. O momento Sim. não é nosso, o momento é de Deus. Verdade. Deus, quando Ele não quer, não tem jeito. Agora, quando Ele quer também, pode ter certeza que vai acontecer. Te dou os parabéns, eu acho que é importante divulgar o nome do clube, fico feliz. A única coisa que me deixa triste, ele vai assistir e vai pegar no meu pé, é que você falou de Carlos Germano. Quem é Carlos Germano? Carlos Germano é um capixaba que eu adoro. Carlos Germano, tô brincando. Um abraço, Roberto, abraço a todos. E vamos lá, hein, Vasco? Estamos na final, hein? Vamos ver. Não vamos decepcionar essa torcida. Um grande abraço, sorte, molecada. Vamos conquistar esse título aí. É isso, galera. Associa Vasco, se inscreva lá no canal, nas redes sociais. Tamo junto, vem muito mais por aí. Forte abraço. Valeu! Tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez.